FCC. FCC é banca que tradicionalmente tem as piores questões de predicação verbal. Ela é a banca que, eu sempre digo, se você quer aprender português, treine com a FCC. Ela é uma banca bem de gramática, eu digo gramática. FCC é ótima. Então, vamos embora lá, vamos com ela. Se você acertar todas, você já vai para outro nível. Se errar, vá anotando aí para você estudar essas questões. Questão 16. A banca diz, o conectivo E na linha 9 está ligando. Bora ver aí o que ele está ligando, do que a banca está falando. Primeiro, olha que questão top. Ela quer que você veja o que o E está ligando. Se ele está ligando dois verbos intransitivos, dois verbos transitivos indiretos, o transitivo direto e outro indireto. Então, repare que a primeira coisa é descobrir o que ele liga. Olha que dificuldade. Porque olha o tamanho do período, começa aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai ter de ler desde o início para saber que verbos o E está ligando. Então, ó, o outro lá vai dizer, tá ligando esse verbo que está aqui pertinho a esse. Não, necessariamente. Ele não necessariamente vai ligar um verbo próximo ao outro próximo. Para eu saber o que o E está ligando, eu tenho de ler desde o início e descobrir pelo sentido. Então, venha, ó. Em pronunciamento ao conselho diretor do Wall Street Journal, Gates afirmou ser importante usar outros meios para convencer o Irã a não procurar ter armas nucleares e repetiu as suas preocupações. Então, quando eu leio lá de cima, eu vejo, ó, isso aqui é seta, ó. FCC é a banca de setas. Esse E está apontando para o afirmou. Afirmou e repetiu. Tanto é que o E é uma conjunção coordenativa. Ele gera... As conjunções coordenativas, elas impõem um paralelismo, que a gente chama de paralelismo sintático. Você vai estudar isso comigo adiante no curso. Paralelismo sintático é assim. Toda vez que vem uma conjunção coordenativa, essa conjunção coordenativa ela tem que estar ligando coisas que estejam no mesmo nível sintático, ou seja, que tenham o mesmo perfil sintático. Traduzindo, o E é conjunção coordenativa. Então, ele tem que ligar coisas que sejam iguais. E o que é igual aqui? Ó, esse repetiu não está no pretérito perfeito? Então, esse E só poderia estar ligando esse repetiu aí no pretérito perfeito a outro verbo no pretérito perfeito, porque ele é uma conjunção coordenativa, ele impõe, ele gera um paralelismo. Traduzindo, você tinha que achar o verbo que esse E unia. E só podia ser o afirmou porque ele também está no pretérito perfeito, paralelismo sintático. O outro lá nem foi procurar esse verbo. Achou que o E estava ligando, o verbo estava mais perto ali. Só que não, o verbo que estava aqui, perto, que era o ter, estava no infinitivo. Nem estava paralelo simétrico. Coisa linda. Agora que você achou os verbos que o E une, agora você está preparado para encarar a questão. A banca quer saber a transitividade desses verbos. Então, ó, Gates afirmou isto. Ser importante usar outros meios para convencer o Irã a não procurar ter armas nucleares. Aqui quem afirma, afirma alguma coisa. O verbo afirmar é transitivo direto. Tudo bem? Afirmou isto. É só trocar isso tudo por isto, ó. Isto. Vamos ver o outro, ó. Repetiu as suas preocupações de que ações militares somente iriam retardar blá, 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 blá. Repetiu isto. Repetiu tudo isso. Suas preocupações até o final. Objeto direto. Quem repete, repete isto. Quem afirma, afirma isto. A banca quer a alternativa correta. Resposta, letra D. 2 verbos transitivos. E se você quiser complementar aí, 2 verbos transitivos diretos. Ó, a letra A está errada, que diz 2 intransitivos. A letra B, indiretos não. Um direto e outro indireto, não furada. E a letra E, 2 verbos circunstanciais. O que seriam verbos circunstanciais? É aquele verbo intransitivo. Verbo circunstancial, que a FCC diz aí. É um verbo intransitivo que vem seguido de circunstância.
Lugar, tempo, blá, blá, blá. Show, né? Você aprende muito com a FCC. Questão 17. Aqui, a banca vem na mesma pegada. Um verbo empregado com a mesma transitividade, que a observada no segmento destacado acima é... Então, vamos lá. Você tem de achar primeiro a transitividade desse verbo, tá? Para achar a transitividade desse verbo, não seja como o outro lá. Vou te mostrar o outro lá resolvendo essa questão, que é para você olhar e falar, não, eu não vou fazer assim. Presta atenção. O outro lá, ó, vou mudar de cor, que é a cor do outro lá. Então você nem copia, tá? Só observa. 2016 marcou o início dessa raiva. Aí o outro lá vai fazer assim, ó. Quem marca, marca alguma coisa, de alguma coisa. Direto e indireto. Sem preposição, com preposição. Porque o outro lá, ele não pode ver um negócio sem preposição e com preposição, que ele diz direto e indireto. Aí, pensando assim, o outro lá vai marcar a letra D, porque é um verbo transitivo direto e indireto. Então, a letra D foi feita para o outro lá, que fica achando que o que vem sem preposição e com preposição é direto e indireto. Só que não. Onde é que o outro lá está errado? O outro lá está errado por quê? Agora eu vou mostrar você. Você vai olhar e vai falar assim, não, peraí. Tudo isso é uma coisa só. Marcou isto, o início dessa raiva. Todo esse pacote é o objeto direto. Quem marca, marca alguma coisa. O objeto direto é esse sintagma, esse pacote. Então, nada de sem preposição, com preposição. Tudo isso é o objeto direto. Ó, o outro lá, ele também manda mal, às vezes, porque ele vai ficar assim, ó. Vou mostrar o outro lá que levanta a cabeça. O outro lá, na questão 17, ele vai olhar para esse verbo e vai pensar assim, marcou. Quem marca, marca. Marcou. Intransitivo. Ele levantou a cabeça. E aí ele vai achar que esse verbo é intransitivo. Só que não pode levantar a cabeça. Tem que olhar para a frase, para o papel e falar assim, não, aqui nessa frase, quem marca, marca nada. Quem marca, marca alguma coisa. Marca o quê? Isto, o início dessa raiva. A banca quer um verbo transitivo direto. A banca quer um verbo de mesma transitividade. Resposta. Letra C. Quem recupera, recupera alguma coisa. Tudo isso, os postos de trabalho. O verbo é transitivo direto, os postos de trabalho é o objeto direto. Ó, na letra A, repita comigo. Eu sou feliz. Esse é o verbo ser. Outra coisa, jogue para o infinitivo. Verbo ser. Jogue para o infinitivo. Esse é o verbo ser. Com o verbo ser, eu sou feliz. Ele é sempre verbo de ligação, com estado permanente. Elas vão ficar com raiva. Isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal é o principal que tem a transitividade, coisa linda, viu? É ele que está sublinhado. E ele indica, ó, mudança de estado. Quando você fala que elas vão ficar, significa que é um estado que vai mudar. É um estado que muda. É verbo de ligação. Ó, com raiva é uma locução adjetiva. Vá anotando tudo, você está estudando análise sintática comigo. Você só tem essa aula para aprender isso. Então, quer um conselho? Anote tudo, porque depois você vai ter que treinar sozinha, eu não vou poder treinar com você. E aí você vai anotando tudo para ficar pensando como eu e depois estudar sozinho. Esse com raiva é o estado. É uma locução adjetiva. Eu posso trocar por um adjetivo, elas vão ficar raivosas. É só trocar por um adjetivo para você ver que, ó, quando você diz elas vão ficar com raiva, é predicativo do sujeito. Se é predicativo do sujeito, o verbo ficar, ele indica mudança de estado. Se ele indica mudança de estado, quando o verbo indica estado, ele é verbo de quê? Ele é verbo de ligação.
Entendeu? E, Adri, cadê o predicativo? É isso aqui. Adri, o predicativo é uma locução adjetiva? É. Tanto é uma locução adjetiva que você pode trocar por um adjetivo. Você pode dizer, elas vão ficar raivosas. Tá? Só para você enxergar que isso aí é um verbo de ligação, esse ficar. Tá bom? Anotou aí? Bora lá. Ó, a resposta em si a gente já achou. Agora a gente está classificando os outros. Na letra D, quem impulsiona alguém a alguma coisa. Na hora de classificar a transitividade de um verbo, eu olho para o que vem depois. Quem impulsiona alguém a alguma coisa. Ó, esse aqui é o objeto direto e esse aqui que está com preposição é o objeto indireto. O verbo é transitivo, direto e indireto. E na letra E, quem lida com o aumento da desigualdade. Tudo isso é o objeto indireto e esse verbo é transitivo indireto. Tudo bem? Bora mais. Questão 18. O recurso à coerção atenta contra os princípios do direito internacional. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Então, peraí, a banca quer o mesmo tipo de complemento. Então, eu vou olhar para esse atenta. Nesta frase, quem atenta, ó, lembre que na hora de classificar a transitividade do verbo, eu olho para o que vem depois dele. Quem atenta, atenta contra alguma coisa. Atenta contra. Mas, Dria, isso aqui é uma preposição? É. A, ante, até, após, com, contra, de, desde. Esse contra aí é preposição, coisa linda. Então, você tem... Lembra que eu te falei que o verbo transitivo indireto ele pode vir com qualquer preposição? A, de, para, com, contra. Sim. É só olhar que isso aqui é uma preposição, que nessa frase, quem atenta, atenta contra alguma coisa, o verbo é transitivo indireto. Pronto. Você vai marcar um outro que seja transitivo indireto. Vamos embora aí a cada uma dessas alternativas, letra A. Se nossos objetivos maiores incluem aqui, quem inclui alguma coisa. Inclui tudo isso. A decidida, defesa dos direitos humanos. O verbo é transitivo direto. Por isso, não é a letra A. Na letra B, o Brasil incorpora. Quem incorpora? Vamos ver, ó. Incorpora esses valores à sua ação externa. Quem incorpora alguma coisa a alguma coisa. Ó, transitividade eu resolvo olhando para a frase. Nessa frase, ó, o incorporar ele em outra frase poderia ser só transitivo direto. Incorpora os valores. Mas nessa frase ele vem com dois objetos. Ele vem com o objeto direto, esses valores, e o outro, esse aqui não está com preposição, e o outro indireto. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Eu quero um que seja transitivo indireto, não é a letra B. Letra C, o que constitui alguma coisa. O foro privilegiado, blá, blá, blá. O verbo é transitivo direto. Por isso não é a C. Tudo bem? Tá? A C foi feita para o outro lá levantar a cabeça. O outro lá na letra C ele vai ficar assim. Quem constitui em. Ele sai da frase. Não, tem que olhar para a frase. Então eu quero que você se vigie para não fazer isso na hora da questão. Aqui quem constitui alguma coisa. Constitui o quê? O foro privilegiado. Então, nesta frase, ele é direto. Entendeu? Não é para sair da frase. 19. Letra D. Em meados da década de 90 surgiram. O que é que surgiu? O que é que surgiu? Vozes. Vozes surgiram. Você percebeu na letra D que esse vozes aí era um sujeito posposto? Você já está conseguindo perceber? Olha que coisa linda a letra D, olha aí.
Em meados da década de 90 surgiram vozes. O que é que surgiu? Vozes. Tá, entendi. Então, vozes é sujeito posposto. Vozes surgiram. Tá bom. O verbo é intransitivo. Até porque isso aqui, ó, em meados da década de 90, traz ideia de tempo. É circunstancial. É adjunto adverbial. É acessório. Se é acessório, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Vozes surgiram. É só colocar na ordem direta, tá? Resposta letra E. A relação passou por várias etapas. Aqui, quem passa, passa por. O verbo é transitivo e indireto. Questãozinha bonitinha da FCC que manda um recado para você. Anote esse recado. O verbo transitivo e indireto, ele pode vir com qualquer preposição. Lá na frase do enunciado, ele vinha com a preposição contra. E na resposta, que foi a letra E, era um verbo transitivo indireto com a preposição por. Então, pode ser preposição a, preposição de, preposição com, por. Pode ser qualquer preposição. Aprendeu? Vamos. Questão 19. Honolulu é um dos milhares de exemplos a que podemos recorrer. O verbo sublinhado acima possui o mesmo tipo de complemento que o empregado em. Então, presta atenção. Você vai ter de ver a transitividade do recorrer. Bom, primeira coisa que você tem que entender é que isso aqui é uma locução verbal, podemos recorrer. Na locução verbal, você já aprendeu que quem traz a transitividade é o último verbo, que é o verbo principal. Então, coisa linda, é ele mesmo que tem que estar sublinhado, não o outro. Viu como ele já veio bonitinho aqui sublinhado? E quem recorre, nesta frase, recorre a. Nesse caso, a preposição está antes do verbo. Sabe por quê? Você já estudou isso comigo. Por que a preposição do recorrer veio antes dele? Porque isso aqui é pronome relativo. E pronome relativo, lembra a regência com relativo? A preposição fica antes do relativo. A preposição que o verbo pede, a preposição solicitada pelo verbo, vai ficar antes do relativo. Você viu que top? Questão alto nível. A preposição a, isso aqui é a preposição, ela não está depois do verbo. Por isso que é mais difícil essa questão. Ela está antes. Por quê? Porque há um pronome relativo. E o pronome relativo, regência com relativo, a preposição fica antes do relativo. Entendeu? Tá, show. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai achar um outro verbo que seja transitivo indireto. Quem recorre, recorre a. Bora lá. Letra A. A indústria do turismo cria. Quem cria, cria isto. Um mundo fictício de lazer. O verbo é transitivo direto. Todo esse pacote é o objeto direto. Show. Então, não é a letra A. Eu quero um transitivo indireto. Letra B. O sujeito pertence ao lugar como eixo a ele. Aqui, quem pertence, pertence a. Pertence a. Então, pertence ao lugar. A banca quer uma alternativa que seja transitivo indireto. Achei. Quem pertence, pertence a. Esse ao aqui é preposição. Lindo. Maravilhoso. Resposta, letra B. Na letra C, repita comigo, jogue para o infinitivo e repita comigo com o verbo ser, eu sou feliz. Verbo de ligação. O lugar é. Na letra D, quem abre, abre alguma coisa, abre isto. A perspectiva de recomposição. O verbo é transitivo direto. Tudo isso é o objeto direto. Por isso que não foi a letra D. Eu queria um verbo transitivo indireto. Tá bom? E a letra E, e que, por isso, observa. Aqui eu sou feliz, ó. Quem observa, observa. Ele tá sozinho aí,
Não há nem que discutir. Nesse contexto, o verbo observar é intransitivo. Quem observa, observa. Você está treinando com questões da FCC de predicação verbal. Essa é a banca mais top nesse assunto. Mais top. Depois disso, só CESP. Tá? Então, vamos embora lá. Questão 20. Ingrid concedia tanta intensidade, blá, 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 blá. A banca quer que você diga a transitividade deste verbo, porque ela diz o verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Então, vamos lá, ó. Ingrid concedia. Quem concede, lembre que transitividade não é para levantar a cabeça, é olhar para o papel, olhar o que vem depois do verbo. Aqui, quem concede, concede alguma coisa a alguma coisa. Tudo bem? Concede alguma coisa a alguma coisa, direto e indireto. Ó. Tanta intensidade é o objeto direto e ao estampado de um vestido, objeto indireto. O verbo é transitivo, direto e indireto. A banca quer um verbo que peça o mesmo tipo de complemento. Degas. Prestou-lhe, quem presta? Presta alguma coisa, uma homenagem única a alguém. O verbo vem com dois objetos. Objeto direto, só mudou a ordem. Indireto. A banca quer um outro verbo que seja direto e indireto. Coisa linda. Resposta letra A. Na letra B, com o verbo ser, eu sou feliz. Verbo de ligação. Jogue para o infinitivo. Você pegou a dica que eu te dei de jogar para o infinitivo? Porque se você não jogar para o infinitivo, você não descobre que é verbo ser. Aí você fica lá brisando na questão. Tem que jogar para o infinitivo para saber que é verbo ser. Ó. Já velho e cego foi. Isso aqui é verbo ser. Jogue para o infinitivo. Jogue para o infinitivo, é verbo ser. Com o verbo ser, eu sou feliz, verbo de ligação. Então, não podia... A B é igual a C. Tudo igual. Com o verbo ser, eu sou feliz. Jogue para o infinitivo. Esse é o verbo ser no pretérito perfeito. Já velho, cego, foi. Ou seja, ele foi. Verbo ser, ele foi no passado. Tem que jogar para o infinitivo para saber que é verbo ser. Não esqueça isso. Perverteu os princípios clássicos. Quem perverte, perverte. Esse é o verbo transitivo direto. Eu queria um direto e indireto. E na letra E, quem defende, defende alguma coisa. Ó. Então, ó, os princípios clássicos, estou marcando aqui para você, é o objeto direto. E valores eternos imutáveis é o objeto direto. O verbo é transitivo direto. Todos aqui, D e E, eram transitivos diretos, eram iguais. E eu queria um direto e indireto. Tudo bem? Bora mais. Questão 21. Aqui, essa questão da FCC, a galera ficou em dúvida entre duas. Vamos ver se você vai acertar. Foi concurso para o TJ Rio. Questão top essa daí. Os verbos que exigem o mesmo tipo de complemento estão empregados nos segmentos transcritos em. Então, a banca quer uma alternativa em que os verbos tenham a mesma transitividade, tá? Então, o que você vai fazer aí em cada alternativa? Você vai em cada alternativa dessas aí classificar a transitividade comigo, tá? Já vou te dizer que a galera ficou em dúvida nessa questão. Essa questão aí, houve gente até tentando entrar com recurso, mas não conseguiu nada. A galera ficou em dúvida entre C e D, tá bom? A galera ficou em dúvida entre C e D. Vamos embora aí que eu vou falar de cada uma delas. Ó, letra A. A vida é triste e complicada. Com o verbo ser, eu sou feliz. Verbo de ligação. Não poderia ser a letra A, porque aqui, quem mergulha, mergulha. O verbo mergulhar é intransitivo, porque o que vem depois é tudo circunstancial. De corpo e alma é modo. E no cafezinho é lugar. Mergulhar onde? No cafezinho. Então, o verbo é intransitivo. Quem mergulha, mergulha. Tá bom? B.
Alguém dará o nosso recado sem interesse. Aqui, quem dá, dá alguma coisa. Dará o quê? O nosso recado. O verbo é transitivo direto, dar o nosso recado. Aqui, jogue para o infinitivo. Ó, com o verbo ser, eu sou feliz, verbo de ligação. Por isso, não poderia ser a letra B. Agora, olha C. Tinha razão, rapaz. Ó, a frase está fora. No desespero, vá ao verbo. No desespero, vá ao verbo. Ó, vá ao verbo. Pergunte pelo sujeito. No desespero, organize a frase, começando pelo verbo, indo ao verbo. Quem é que tinha razão? O rapaz. Sujeito. Chame o feito à ordem. Organize essa frase aí, ó. O rapaz tinha razão. O rapaz tinha razão. Rapaz é sujeito. Tinha o quê? Razão. Verbo transitivo direto. Razão é objeto direto. Tudo bem? Tá. Vamos ver se esperar. Ó, depois de esperar. E aí? Quem espera? Espera. Ou quem espera? Espera alguma coisa. Isso é que pegou na hora da questão. Presta atenção. A galera ficou em dúvida no esperar, nesse contexto. Se 2 ou 3 horas seria o objeto do esperar, então, ó, vou colocar aqui a dúvida para a gente resolver. Ó, se seria objeto direto ou se seria tempo, adjunto adverbial. Essa foi a manha, a dificuldade da questão. Nesse caso, quem espera, espera as horas passarem, ou espera por 2 ou 3 horas? Essa foi a malandragem. Quem espera, espera? Ou espera alguma coisa? Nesse caso, eu estou esperando as horas passarem? Esperando as 2 ou 3 horas? Eita lasqueira. E aí, quem olhou para a letra D ficou com medo. Porque a letra D, olhe para D. Para quem espera nervosamente? Quem espera, neste contexto, espera. Então, na primeira frase, o esperar é intransitivo. Tudo bem? E esse aqui? É intransitivo nesse contexto? Então, repare. São 2 contextos do esperar. O primeiro é, para quem espera? Quem espera, espera, intransitivo. Aí o segundo é, esperar 2 ou 3 horas. Ora, você entendeu que o grande problema está em decidir se o esperar é intransitivo ou transitivo direto? Quem achou que o esperar aqui fosse intransitivo, marcou a letra D. Só que não. O esperar aqui, assim como o aqui, agora eu vou apagar para resolver para você, é transitivo direto. Quem espera, espera alguma coisa. Então, se ele é transitivo direto, diferente desse que é intransitivo, se entendeu? Aqui quem espera, espera. Mas aqui quem espera, espera as horas passarem. Então, resposta, letra C. A banca queria os verbos de mesma transitividade, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto. Eu me lembro aí, eu me lembro de vários professores entrando com recurso, e faz sentido, porque isso é uma discussão mesmo pesada da gramática. Faz sentido tentar recorrer dessa questão, porque muita gente falou, pô, mas 2 ou 3 horas não seria circunstância? Circunstância de tempo? Mas aí, veja, se fosse circunstância de tempo, viria uma preposição. Então, faz sentido isso que a banca está falando. Se fosse junta adverbial de tempo, ele viria assim, ó, por 2 ou 3 horas. Durante 2 ou 3 horas. Viria uma preposição. Não veio a preposição, 2 ou 3 horas é complemento do esperar. Aí quem espera... Você não usa o esperar com o sentido assim, ó, eu esperei o tempo passar. Quem espera, espera alguma coisa. Esperei o tempo. Eu esperei o dia da prova. Quem espera, espera alguma coisa. Quem espera, espera as 3 horas. Só seria adjunto adverbial se viesse marcada aí essa expressão por preposição. Se fosse por 2 ou 3 horas, é isso que eu quero que você anote. Ó, questão top. Se fosse assim, ó, por 2 ou 3 horas, aí essa preposição estaria iniciando um adjunto adverbial.
Briga de cachorro grande essa questão aí, tá? Aí sim, aí o verbo seria intransitivo. Só que aqui não. 2 ou 3 horas, como está sem preposição, é o que se espera. Quem espera, espera alguma coisa. Tá bom. É mesmo. Espera aí. Faz muito tempo. Tá bom. Olha aqui, gente. O microfone desconectou e eu tava no transe da aula e eu nem percebi. O professor também entra no transe e fica empolgado, tá? Tudo bem? Tô voltando, tá? Tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Qual foi a parte que vocês perderam? Foi? Todo mundo pegou? Quem espera, espera alguma coisa. Pegou aí? Todo mundo pegou? Tranquilo? Tá? Eu esperei o pão. É isso aí, Diego Araújo. É isso aí. Tá? Quem espera, espera alguma coisa. Se ele dissesse por 2 ou 3 horas, aí seria intransitivo, questão top. Resposta, letra C. E a letra E, tinha razão o rapaz, esse verbo aqui você já viu, ele é transitivo direto, quem tem alguma coisa. E esse aqui, quem mergulha, mergulha intransitivo. Tranquilo? Foi? Olhe para mim, olhe para mim. Agora nós vamos para o último vídeo dessa banca top que é a FCC, para depois finalizarmos com assertivas do CESP. Roda a vinheta aí, vai.